Hello, titia chegou, gente. Pessoal, hoje é quarta, né? Quarta-feira é dia em que o Vital tradicionalmente publica seu texto na sua página no Facebook, página Vital Froze. É 5 de julho de 2023, eu faço essa leitura agora aqui para vocês e só o título já vale o texto. Não entre na frequência do medo. Vamos lá. Amados, a libertação definitiva da humanidade ainda não aconteceu por um único motivo. O medo coletivo possui uma frequência suficiente para mantê-la aprisionada. Juntamente com a energia da culpa, o medo é parte da usina que mantém em funcionamento o domínio exercido pelas forças ocultas das trevas. A agenda das sombras é baseada e sustentada pela energia que a humanidade como coletivo emana. Já foi dito aqui em textos anteriores que no início da invasão arconte, há 350 mil anos, tais entidades da não-luz pouco se importavam com essa humanidade terrana. Eles queriam apenas construir aqui o seu refúgio, uma vez que aqui chegaram fugidas das guerras galácticas de Órion. Porém, o plano divino determinou o fim das trevas neste universo, e para que isso ocorra, é necessário que as almas que ainda se comprazem na escuridão tenham uma solução no que se refere à sua frequência de consciência. Por longos milênios, foram deixadas livres aqui neste planeta Terra, a fim de que, convivendo com uma humanidade pacífica e de coração puro, pudessem retornar ao caminho da luz. Por mais de 300 mil anos, o Criador esperou pacientemente o seu retorno. Muitos desses seres sombrios sentiram o seu coração duro amolecer gradativamente. Entre eles, reptilianos, draconianos, satânicos e afins, escolheram o caminho de volta à casa do Pai, Criador dos mundos. Porém, uma grande maioria dessas raças não aceitaram a recapitulação, preferiram seguir o seu plano de rebeldia. Sabendo que só tinham dois caminhos, ou seja, render-se ou serem capturados, criaram uma agenda escura a fim de se garantir por aqui. Então, nesses últimos 26 mil anos, desenvolveram muitas tentativas que tinham por base manter o seu domínio aqui na Terra. Entre elas, a mais importante talvez, foram as experiências genéticas entre as raças invasoras com a raça humana da Terra. Através do hibridismo, eles ganharam um poder que antes não tinham, pois como raças alienígenas não tinham permissão para encarnar na Terra. Seus representantes híbridos, sim, poderiam encarnar, pois se transformaram em humanos como todos os outros, apenas com o DNA reptiliano, cuja característica principal é justamente o desejo insaciável de poder. Também possuem uma alteração no seu corpo emocional, dando a eles uma condição de não sentir as emoções compassivas de amor e de respeito aos outros. Seu único objetivo é sempre o resultado, não importando os meios utilizados. Tais híbridos encarnados foram aos poucos ocupando a maioria dos cargos onde é possível exercer o poder sobre tudo e todos. Ao longo desses 26 mil anos, chegaram onde chegaram de acordo com tal agenda. O Criador sempre teve o controle de sua criação. Por mais que tenha amor e compaixão por seus filhos, foi necessário impor limites para esses rebeldes. Há 2000 anos, um emissário do Criador, ao qual conhecemos como Deus, veio encarnar junto à humanidade, a fim de dizer que o tempo se esgotaria para essa dominação. Mesmo que essa mesma humanidade tenha se postado contra esse emissário, conhecido por Jesus, a sua mensagem ficou gravada em muitas consciências humanas. Como sementes, se reproduziram rapidamente e se espalharam em todas as direções do planeta. Sabendo das consequências, as trevas não demoraram a criar múltiplas doutrinas religiosas entre os encarnados,
utilizando seus representantes híbridos para o seu comando. Isso possibilitou que, mesmo na hipótese de um ser humano não se sintonizar com uma determinada religião, adotando outra, ainda assim ficaria sob a tutela dos híbridos. Como dissemos antes, aos poucos, todos os segmentos da sociedade humana foram comandadas de cima para baixo pelo mesmo grupo dominador. Quando mais eles sentiam que o cerco se fechava contra eles, pois a ordem do Criador nunca cessou, mais apressavam a sua agenda. Através do sofrimento infringido, descobriram que o medo era o que mais paralisava a ação dos humanos. O medo faz com que as pessoas aceitem qualquer coisa que lhes seja oferecida, uma vez que se diga que aquilo irá lhe salvar. Não existiu e nem existe até os dias atuais uma arma mais poderosa de dominação do que o medo. As próprias religiões, através de seus dogmas, incutiram o medo nos seus seguidores, um medo desnecessário, pois jamais devemos temer aquele que nos criou com base no amor e na luz. Tudo aquilo que nos mete medo está baseado na criação das trevas. Exatamente as situações que causaram dores, tragédias, fome e desgraça para a humanidade. E se não bastasse isso, os da não-luz ameaçaram com o extermínio da humanidade caso as forças galácticas positivas interviessem em favor dela. Colocaram a Terra em quarentena, criando uma grade magnética ao seu redor, o que impediu também a chegada do socorro necessário. Guerras entre os próprios humanos, disputas de poder, criação de centenas de artifícios com a finalidade de causar medo e dor, um sistema escravagista, maneiras de controlar o clima e, por tabela, pela fome e muito mais ações nefastas foram desenvolvidas através dessa agenda escura. Mas o Criador nunca abandona sua criação. Ele deu o basta para esse grupo rebelde. Nada e ninguém tem mais poder do que aquele que cria os mundos. E foi estipulado um prazo. Ou retornam ao caminho da luz, ou se rendem. Não há uma terceira opção. Muitos aceitaram o retorno para a casa do Pai. A eles serão oferecidas oportunidades de recapitulação em mundos ainda de provas e expiações. Porém, é um grande evento, uma vez que uma escada pode ser galgada, iniciando sempre pelos primeiros degraus. A remoção das trevas iniciou há alguns anos, começando pelas entidades extrafísicas no topo da pirâmide de comando. Foi descendo até sua base, agora está sendo feita entre os híbridos encarnados. Estima-se que tudo esteja finalizado dentro desta janela de 50 anos, que vai de 1975 até 2025. Mesmo que não se possa ver realmente toda essa movimentação, precisamos confiar neste plano divino. O comando da não-luz apressou sua agenda, pois sentiram que o tempo se esgota rapidamente. Sem o apoio das entidades não físicas, que antes lhes davam suporte e orientações, a tal agenda, que previa certas ações até 2050, adiantaram para 2030 numa tentativa de se manter no poder. Nem isso bastou. Então adiantaram ainda mais, para 2019. Também de nada serviu, como podemos ver agora, com a situação cada vez mais caótica. Na verdade, agora nem tem mais agenda nenhuma, pois tudo que tentam não vai dar certo para eles. Nem guerras, nem doenças, nem crise financeira, nem falta de alimentos. Como se vê, tudo não vai passar de uma tentativa desesperada de sobrevivência das trevas. Por isso, não tenha medo. Quando sentimos medo, baixamos a frequência do coletivo e isso dá uma sobrevida aos da não-luz.
Ajude a humanidade a se libertar desse jugo maligno. Não entre no medo. Nada vai acontecer, não ao menos, se não for permitido pelo Criador. E ele já determinou a liberdade da humanidade. Nenhum poder é maior que o daquele que o criou. Somos seres divinos e precisamos apenas confiar no plano. Eu sou Vital Froze, minha missão é o esclarecimento. Namastê. Poxa vida, mas que espetáculo de texto, não? Olha, gente, eu sou uma pessoa tremendamente repetitiva em alguns pontos e aqui mais uma vez eu vou repetir. Eu não sei qual é a dificuldade de pessoas que acessam certos conteúdos têm para entender o que está escrito aqui. Entender quem é que manda nessa bagaça, como dizem por aí. Aliás, em toda a bagaça. Ainda hoje, eu respondendo uma pessoa, eu disse exatamente essa frase. Deus sempre esteve no comando de tudo. Está aqui a frase vital. O Criador sempre esteve no controle de sua criação. Eu nunca tive dúvidas disso. Nunca. Eu acredito no seguinte. É óbvio, quando eu digo para vocês, a Terra faz a sua ascensão independente da humanidade. Mas nós podemos colaborar. Está aqui. Colabore. Trabalhe o seu medo. Medo do quê? Como disse o Vital no último áudio, se você tem um plano divino e não existe alma capaz de interferir no seu plano divino, exceto se você der o seu poder a ela. O teu plano divino foi você que escreveu. Ninguém pode interferir. Até para quem não entende muito, aqui ele fez até um pequeno resumo dos arcontes, dos 350 mil anos, essa turma que veio encher os pacovás para os lados de cá, toda essa questão de escravidão e piriri, pororó, eles não podiam encarnar, começaram a fazer, né, todo aquele paranauê, né, as questões aí de manipulação genética, o hibridismo e por aí vai. Né? Existem outros textos do Vital que falam disso também, impossível saber quais são quase 2.000 textos, se é que já não é mais. Mas aqui ele fez um pequeno apanhado que eu achei interessante para quem está começando agora a entender. Mas o fato é que tudo isso que aconteceu sempre esteve no comando de Deus. Foi permitido por algum fator. Isso aqui é um planeta escola. Quando a gente vai para a escola, as lições, existem lições simples e lições que exigem mais da gente, que dirá na vida. Agora, o que não dá é para ficar perdendo tempo com coisas que dão medo. Vocês já sabem o beabá, de cor e salteado. Deu medo? Pula fora. Seja lá quem for. O PhD, pós-graduado, doutorado, mestrado. Não adianta, gente. Conhecimento, de novo, conhecimento não é tudo. É importante, mas não é tudo. Se você não colocar em prática, esquece. O Criador sempre teve controle de sua criação. Coloquem isso na cabeça de vocês de uma vez por todas. Não tem nada fora do controle divino. Como é que Deus permite? Essa mania de culpar Deus também é cansativa. É bem cansativa. Nós temos uma visão limitada daquilo que somos e limitada daquilo que praticamos. A vida é um bumerangue. Eu não estou aqui falando de karma, vingança e nada. Eu estou dizendo que o que vai, volta. É simples. Não existe uma lei aí, chamada lei do retorno? Todos nós estamos submetidos a ela. Todos! Aliás, todas as criaturas estão. Agora, eu marquei aqui 2 coisinhas para falar que eu não posso deixar, que está justamente no começo. O medo e a culpa são as 2 ferramentas das trevas. Essa tal dessa culpa enche os pacová também. Tudo a gente se sente culpado. Se fez, é culpado. Se não fez, é culpado. Se pensou, é culpado. Se não pensou, é culpado. Se disse, é culpado. Se não disse, é culpado. Ora, meu, precisa dar um jeito de sair disso aí.
Isso é alimento, mas assim, é alimento farto para o bifezão dos trevosos. Eles amam de paixão. Eles se esbaldam. Gente, Márcia, como faz para sair? Não existe culpa, porque não existe erro, existe aprendizado. Aliás, o erro até existe, né? Porque é corrigindo o erro que existe aprendizado. O que não existe é condenação, é culpa, é esse julgamento. Nossa, porque eu fiz, porque como eu falei, porque eu fiz, porque eu não fiz, por quê? Tira um pouquinho do porquê, né? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse dito? E se? Esse se também risca do teu dicionário. Tudo que te deixa na dúvida, risca e assume a tua postura de centelha divina e diga: eu fiz uma presepada, eu pisei na jaca, no balde, na melancia, no que for, eu corrijo. Eu estou totalmente consciente de que eu cometi um equívoco. Eu corrijo. Eu faço diferente. Eu não consigo corrigir o erro. Eu faço diferente a partir de agora. Tudo no final das contas é aprendizado. O que não dá é para ficar macetando essa culpa, minha gente. E medo. Santo Cristo dos milagres. Medo do quê? Eu disse que eu não ia dizer mais isso, mas eu vou dizer. Saiam das notícias que colocam vocês diante do medo. Vocês sabem a quem a mídia pertence. E mídia aqui eu estou falando de redes sociais também, minha gente. Eu falei que eu não ia falar mais, né? Saiam. Saiam se vocês acharem que devem sair. Eu saí. Dou graças a Deus todos os dias. A minha qualidade de vida mental, emocional, energética melhorou uns 500%. Ai, você é alienada. Sou mesmo. Eu sei daquilo que é importante que eu saiba. Só. O resto para mim é lixo. É holografia, é teatro de quinta categoria. Porque vocês, sabendo a quem a mídia pertence, sabem que eles só vão colocar em evidência aquilo que é vantagem para eles, mesmo que seja mentira. Vocês viram lá o que aconteceu no país da vodka esses dias, né? O povo tudo perturbado, não deu nada. Ai, mas você viu o que aconteceu no Brasil, porque fizeram com o capitão, não sei o quê. Todo mundo já sabia disso. Isso aí é só exposição. Observe como ele está, como a esposa dele está. É muito... Gente, é observar, pelo amor de Deus. É prestar atenção aos detalhes, aos sinais. A agenda deles foi acelerada? Eles aceleraram a agenda deles. E vocês acham que a luz não acelerou? A luz vai ver eles acelerando de um lado e vai ficar lá moscando. Gente... Aliás, a luz já sabia que eles acelerariam essa agendinha básica deles. Ou vocês acham que não? Eles estão dormindo tocando harpa. Blum, blum, blum. Vocês não acordam aí muitas vezes cansados? Vão dormir, acordam derrubados? Vocês acham que vocês estão fazendo o quê? Brincando de amarelinha no plano espiritual? Trabalhando, minha gente, não é pouca coisa não. Muitos vão em batalhas, de fato. Eu conheço gente que acorda roxa, machucada. E vai ver por quê? Porque esteve em batalha. E são coisas tão intensas que isso fica gravado no perispírito. Agradeça por estar aqui, vivendo tudo isso que a gente está vivendo. Eu não estou dizendo que é simples, só que é uma escolha que se faz. A partir do momento que você decide cortar aquilo que não te acrescenta, a tua vida muda radicalmente. Ninguém vai passar pelo que não tem que passar. Você não vai pagar pela escolha dos outros, mas vai arcar com as consequências das suas. Se você é influenciado ou não pelos outros, isso não faz a menor diferença. A escolha final é sua e você vai responder por ela. Então, se você escolhe enfiar a tua cara em coisas que te fazem tremendamente mal, não reclama. A Schumann despencou para 7, embora o 7 é o normal, né? 7,83. Por quê? Por quê?
O inconsciente, né? O coletivo interfere também na chuva. Colabore com este planeta. Eu já disse várias vezes, como é que você agradece ao planeta por tudo que ele te oferta? Alimentando o bifezão dos trevosos, contribuindo lá? É hora de rever. Gente, eu acho o seguinte, a gente está num tempo do não tempo, como se diz, não tem mais tempo para nada. Ou a gente toma posse daquilo que nós somos, e a partir de agora é assim. Não tem medo, não tem culpa, não tem nada, não tem baixa vibração, nem nada, nem coisa nenhuma que vai me tirar do meu caminho. Se hoje eu não estou legal, eu faço de tudo para voltar para o meu posto. É o exemplo da vela, né? Do Júnior Legrazi, da última live dele. Quem não assistiu, assiste. Que fala das frequências. Aliás, fazer até abrir um parênteses aqui. Amanhã ele tem live, na sexta-feira ele vai lançar, né, o documentário. Não deixem de assistir às 20h30 no canal dele. Deixa eu até pegar o nome do documentário, né? Que vai falar muito vai falar da questão, né, da criação da humanidade. Eu tenho uma curiosidade danada nesse assunto e principalmente naquela questão. Uma questão que eu tenho muita vontade de saber é o que aconteceu com Jesus justamente naquele período em que ele, né, digamos assim, não é sumiu, nas escritas, né, oficiais, mas esteve, né, dos 12 aos 32, muitos de nós aí já acompanhamos alguma coisa, esteve aí se preparando para a sua missão e ele vai trazer documentário Revelações da Nova Era, a Libertação da Humanidade. Sexta-feira, 7/7, no YouTube. Gente, não deixem de assistir, de compartilhar, né, com as pessoas. Com certeza vai ser um trabalho espetacular, como o Júnior tem realizado aí ao longo dos meses, nos trazendo tantas informações. Enfim, retomando aqui o texto. Trabalhar as frequências é fundamental. O exemplo da vela é aquele, você está com a vela acesa, dali a pouco ela começa a dar aquela apagadinha, que é quando a gente desce, aí você fala, opa, 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 opa. Você põe a mãozinha na vela, fala, opa, deixa eu cuidar dessa velinha aqui, e volta a colocá-la vamos dizer, numa posição onde ela não sofra, né? Essa alternância que pode levá-la, né, a ser apagada. Veja, isso é uma escolha nossa. Não adianta vir com papinho de coisa de fora, disso, daquilo outro. Não adianta. Gente, não tem nada externo que te afete se você não quiser. Nada, 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 nada. Como tem tudo que te afeta, né, do externo se você permitir. Aí você realmente vira fantoche, marionete, qualquer um te manipula. Decida por você, decida pela tua sanidade mental, decida pelo teu equilíbrio energético, decida pela tua elevação de frequência, decida pela tua ascensão. Porque não tem ninguém de fora. Eles foram bem ardilosinhos. Pegaram a figurinha de Jesus, porque sabiam que ele era, trataram de inventar um monte de religiões, inclusive religiões que a gente acha que não tem tanta... E tem, porque está tudo manipulado sim, querendo ou não. Onde tem a mão dessa gente? Tem manipulação. Você extrai aquilo que é útil. O resto você descarta. Te levou para o medo, te levou para a manipulação. Não pode ir, isso é pecado, vai arder nos quintos, não sei do que, só vai ser atendido os escolhidos. Esse negócio de escolhido me tira do sério. Escolhidos, que escolhido? Deus não escolhe ninguém. Que papagaiada é essa? A gente se escolhe. Eu escolhi estar aqui, neste planeta. E escolhi estar encarnada nesta época. Eu escolhi. Para isso eu me preparei. Para isso eu me preparo todos os dias. Para isso eu faço exames de autoconsciência, converso com pessoas, ouço, falo e retenho aquilo que me ajuda a me melhorar como ser humano, como alma. Tudo que me leva, não vou dizer, às vezes eu ouço uma notícia, sabe quando vem aquele lampejo de, será que é verdade essa notícia ruim? Cancelado, 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 vai tudo para casa do chapéu, essas notícias ruins. Tudo cancelado. O que tiver que ser, vai ser. Dentro daquilo que Deus permitir, vai ser. E ninguém, de fato, vai passar por aquilo que não precisa. O problema é que as pessoas continuam se
punindo com notícias como essas. Aliás, enquanto eu estava lendo esse texto, me veio uma ideia aqui de que o medo não deixa de ser uma autossabotagem. Por quê? Porque enquanto você sente medo, você não assume o poder que você é. Então é mais fácil sentir medo. Existem questões, por exemplo, às vezes você vê um conteúdo, um olha e extrai o que é bom, o outro olha e extrai o que é ruim. Por quê? Por ressonância. Mas peraí, será que só tem coisa ruim aqui? Será que não é o meu olhar que precisa ser modificado? Vamos trabalhar nisso. Agora, é claro que existem uns conteúdos aí que minha Nossa Senhora dos garis, viu? É lixo puro, não tem nem o que pensar. Sim, uma coisa importante aqui que eu acho por bem ressaltar, também no começo do texto, é a questão dos seres que se voltaram para a luz, né? Reptilianos, draconianos, satânicos. Eu não gosto quando eu vejo gente falando assim, esses reptilianos nenhum presta. Esse draconiano nenhum presta. Tem arcturiano que também trabalha para as trevas, tá, gente? Só para vocês saberem. Vocês acham que pleiadianos tem de tudo. Gente, não tem disso. No universo tem de tudo. Tudo. Não tem humano, curva de rio e humanos, né? Maravilhosos? Mesma coisa. Mesmíssima coisa. Não existe uma raça 100%, né? Se voltada para um lado ou para outro. Entendam isso. Existem reptilianos que se voltaram para o bem, draconianos que se voltaram para o bem? Sim, senhor. E digo mais, a gente precisa trabalhar isso muito bem trabalhado, né? Porque a maioria dos seres humanos se pega muito na coisa da imagem, o visual. Eu penso nas minhas reflexões, que muito do fato deles não terem se apresentado, né, até pela questão do plano, é o fato do ser humano ainda não estar preparado para lidar. O ser humano desqualifica a própria raça humana muitas vezes, que dirá um ser de outro planeta, que tenha uma imagem totalmente diferente daquilo que se imagina. Você pega um pleiadiano tem, né? É um humanoide, mas você pega outras raças, você fala, minha Nossa Senhora, e aí, como é que vai ser? Há que se trabalha. Gente, o ser humano tem muito para se trabalhar. Eu não estou falando aqui depreciando a raça humana, não. Vocês sabem que o que eu não gosto é justamente, né, desse pessoal que fala tão mal da raça humana. Nossa, gente, eu tinha cortado aqui, né? Que fala mal da raça humana como se não pertencesse a ela. Mas o ser humano tem muito que aprender ainda. Há muito que se trabalhar, há muito que se libertar, há muito que se transmutar. Agora, a gente precisa trabalhar o medo, criançada. O comando da luz apressou sua agenda, pois sentiram que o tempo se esgota. Sem apoio das entidades não físicas que antes lhe davam suporte e orientações, a tal agenda previa certas ações até 2050, adiantaram para 2030 e 2019. Não, vocês precisam entender o seguinte, não existem mais as entidades que davam suporte no plano extrafísico. A questão é que muitos que estão aqui estão, né, rodando naquele backup das sombras. Mas eles já não têm, é só olhar e ver as presepadas que eles estão fazendo, eles não escondem nada de ninguém. Mas eles não escondem porque isso precisa ser exposto. Isso faz parte de um plano maior, que a gente muitas vezes não tem condições de entender. Na verdade, não tem mais agenda nenhuma. Eu tenho certeza que não tem agenda nenhuma. Tá tudo perdão da palavra, tá uma zona que eles estão fazendo. Metem os pés pelas mãos a todo instante. Nada, na verdade, agora nem agenda tem mais, pois tudo o que tentam não vai dar certo. Nem guerra, nem doença, nem crise financeira, falta de alimento. Tudo que eles tentam vai dar errado, meu povo. É claro que tem gente que acredita em tudo isso. Aí é um problema de cada um acredita no que quer. Não é verdade? Eu não acredito em nada disso. Eu não cocrio para mim esta realidade. E você vai receber exatamente aquilo que você cocria. Não tenha medo.
Ajude a humanidade a se libertar desse jugo maligno, não entre no medo. Nada vai acontecer, não ao menos, se não for permitido pelo Criador, e ele já determinou a liberdade da humanidade. Nenhum poder é maior que o daquele que o criou. Somos seres divinos, precisamos apenas confiar no plano. Nós somos o plano, tá? Só para quem ainda não entendeu. Nós somos o plano sendo executado na Terra, nós não somos simples coadjuvantes. Nós temos papel importante, ajudar Gaia. Quando você não souber o que dizer para uma pessoa, não diga nada, mas não diga algo que faça sentir medo. Se você faz isso, você está colaborando para a não luz. Não fique compartilhando vídeos de catástrofes, de previsões assombrosas. Para com isso, criatura de Deus. Não seja um disseminador de trevas. Qual o objetivo disso? O que se ganha com isso que eu não consigo entender? Meu Deus, a coisa está tão escrachada, tão clara, está todo mundo vendo o que está acontecendo aí, como um baita de um teatro. Eu não sei se eu sou tão alienada assim, que para mim a coisa é muito clara, é uma peça que eu estou assistindo de fato. Não sei, sinceramente eu não sei. Ah, você viu tal coisa? Já disse aqui para vocês. Não, não vi. Você viu tal coisa? Não, não vi. Você viu tal coisa? Não, não vi. Você ficou sabendo que Não, não fiquei. E isso não me causa o menor remorso, a menor culpa, nada. Eu tenho muito o que fazer, graças a Deus, durante o meu dia. De produtivo, para mim e para os outros. Quando eu vou dormir, eu faço as minhas preces, eu agradeço, eu me encaminho. Vamos lá, galera, vamos trabalhar, mas você já sabe, né? Ir e voltar na santa paz de Deus. Graças a Deus tenho dormido muito bem. Acordo, bora para mais um dia. E assim é. Essa é a vida que eu cocrio para mim e que eu realizo. Notícia ruim, uma hora ou outra chega e você fica sabendo. Agora, o que você faz dessa notícia ruim é que é o grande problema. Você fica lá remoendo? Sentir o medo, ele vem daquilo que nós já vivemos, como o Vital falou, né? De experiências que nós já realizamos e aquilo fica impresso. Mas aquilo precisa ser liberado. E só há uma forma de lidar com o medo, é encarar ele de frente. Eu fiz aqui um texto do Ioscas, né? Um voo sobre o medo, que falou sobre isso. A gente precisa lidar. Não tem fórmula mágica, não tem salvador, ninguém vai vir com uma varinha de condão, tuf, acabou o medo. Ou não tem. Não tem. O negócio é meter a mão na massa, arregaçar as mangas e falar, vamos em frente. A gente tem muito o que fazer e trabalhar. Do que é que eu tenho medo? Identificar o seu medo. O seu medo é de algo que você acha que vai acontecer? Aí você vai entender que você está co-criando essa realidade. E trabalhar para virar essa chave. Deu medo, veio uma imagem negativa, cancelado. É um comando de neurolinguística. Substitui por uma tela mental, uma imagem que você já viveu, uma viagem que você quer realizar, algo que você quer realizar na vida, que te traz felicidade, que te traz alegria. E traz para tua mente e sente, porque o importante é o sentir muito mais do que o pensar. Vibra nisso. Não há outra forma de você substituir a água suja de um copo sem ter que virá-lo, se não for jogando água limpa nesse copo, até que aquela sujeira vá embora. Ou seja, não há como você substituir na sua mente, né? Tirar da sua mente um pensamento negativo ou do seu sentir algo negativo, se não for trabalhando pensamentos e sentimentos positivos. Técnicas existem muitas. Joga Ho'oponopono aí. Medo transmutado. Sinto muito. Eu não falo meu medo. Não, porque isso não é meu. Medo transmutado, curado. Sinto muito, me perdoe, sou grata. Culpa transmutada, curada. Sinto muito, me perdoe. Até abençoado. Eu acho que abençoar é uma palavra muito poderosa, né? O abençoado você pode colocar. Eu só não falo meu quando a coisa é ruim. Meu medo, minha culpa, minha raiva, não, isso não me pertence. Eu estou sentindo, mas não é meu. Uso o Ho'oponopono para
a situação lá, o sentimento que está te incomodando, angústia curada. Usa, aliás, use Ho'oponopono também para as coisas boas. Minha alegria abençoada, meu entusiasmo abençoado, minha felicidade abençoada, realizada, sinto muito. Aí sim você chama de seu ou de sua. A gente muitas vezes usa essas técnicas só para tratar coisas ruins. Por que não fazer uma manutenção e utilizar o Ho'oponopono, né, para as coisas boas? Fica essa dica aí para vocês, tá bom, criançada? Deixa eu falar aqui, né? Hoje é quarta, amanhã quinta-feira. Nosso querido Francisco Diniz mais uma vez vai realizar a sessão interdimensional coletiva. É uma sessão que ele realiza em grupo. Aqui está o telefone do Francisco, 51 99708 6070. E ele está ampliando esse trabalho agora também para os sábados, às 10 horas da manhã. Quem não puder participar na semana, agora tem a opção do sábado. É só entrar em contato com com o Francisco Diniz, que ele esclarece as dúvidas, passa todos os detalhes de como vocês podem participar, tá bom, minha gente? Amanhã, dia 6, quinta-feira, é às 19h30. No sábado é que dia? Nossa, Márcia, sábado é 8. Sábado, dia 8, às 10 horas da manhã. Aqui está o contato do nosso querido Francisco Diniz. Um beijo para o Francisco. E falando em dia 8, só para lembrar aqui a criançada que vai participar da 7ª jornada de cura quântica da nossa querida Dinara Skill, começa sábado, tá, gente? Para quem adquiriu a meditação, o ideal, né? Tem gente que já está até trabalhando com a meditação e muita coisa já tem sido trabalhada aí. Mas o ideal é que vocês realizem a meditação junto com esse, né, nesse período de 21 dias da jornada de cura quântica para potencializar, tá? Não precisa ser, obviamente, no horário que ela faz. Ela vai fazer às 8h45, é 1 hora de trabalho, mas é importante que vocês realizem, tá bom? Então ficam aí esses 2 lembretes. Eu termino por aqui. Amanhã já tem conteúdo aí pronto, amanhã e sexta. Sábado, com as bênçãos de Deus, é áudio do Vital. Então eu volto amanhã com mais um conteúdo, tá bom? Vital, meu querido, nossa, gratidão imensa por este texto tão inspirador que você nos trouxe nessa quarta-feira, 5 de julho. Um grande abraço de luz para você, meu querido. E para vocês, crianças, aquele beijo cheio de amor e carinho. Trabalhem o medo, vocês não têm o que temer. Vocês são filhos de Deus. Vocês são centelhas divinas. Vocês são usinas de luz. Medo do quê? Pelo amor de Deus. Busquem entender isso. Olhem para o medo de vocês, acolham esse medo e liberem esse medo. Porque o medo paralisa. E vocês não nasceram para ficarem paralisados. E lembrem-se, nós estamos em fase de transição. É preciso caminhar. Somente vocês podem impedir a sua própria ascensão. Nada e ninguém mais. Porque o comandante maior deu basta há muito tempo. Nunca estivemos desamparados. Não será agora. Tá bom, criançada? Fiquem com Deus. Um beijo grande e até amanhã.